Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians. Separei os dois melhores jogos desse sábado, dia 24 de maio, e vou analisar as odds dessas partidas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro pelo clássico carioca, né, Fluminense e Vasco. E aí a gente vai analisar aqui as linhas nos critérios que vocês que já acompanham há mais tempo o canal sabem muito bem, né, de odd 2, odd 1.5 e odd 1,25. A gente analisa desse jogo, analisa depois do Galo e Corinthians, junta as linhas selecionadas e monta aqui as nossas linhas, tá bom? Antes de qualquer coisa, já ficou o aviso para você se inscrever e ativar o sininho. Diariamente na parte da manhã tá saindo análise dos dois melhores jogos do dia. Tá bom? Então já vamos lá. Olhar para esse Fluminense e Vasco. Queria destacar que eu já usei a linha de empate, tá? Nas apostas que eu monto pro dia, eu já utilizei a linha de empate nesse jogo. Eu sei que jogos que tem o Diniz envolvido, né, o técnico do Vasco no momento, que inclusive vai reencontrar o Fluminense, normalmente tem gols, muitos gols por sinal. Só que é clássico, qualquer clássico que seja minimamente competitivo, o empate é válido, tá? Enfim, e pode ser um empate com gols também, né? Vamos olhar aqui as linhas do Fluminense primeiro. Primeira linha no critério de odd 1,25 é o Samuel Xavier. Não vale a pena, é lateral. De odd 1,50 tem o Thiago Silva e o René. Também não vale a pena. Um é zagueiro, o outro é lateral. De odd 2 nem tem. Então do lado do Fluminense as linhas de finalização estão ruins. No lado do Vasco, vamos ver aqui. De odd 1,25 o primeiro que aparece aqui é o Garré. Seria uma linha interessante se ele tivesse com ritmo de jogo, né? Porque é um cara do meio para frente, é um cara que joga numa linha mais ofensiva, que cria gols, né? Só que o cara deve estar machucado, né? Nos últimos jogos não vinha jogando. Então não vale a pena pela falta de ritmo de jogo. Se daqui a 2, 3 jogos ele estiver jogando, estiver apresentando o que se espera dele, aí valeria a pena, né? Mas pela falta de ritmo, não vou utilizar. O Tietê, cara, se fosse o Tietê na linha de 1,50, talvez valeria a pena, porque ele é um volante, mas é um volante de chegada à frente. Só que em critério de odd 1,25 não. O Jair no critério de odd 1,50. O meio de campo do Vasco vencendo o Hugo Moura e Tietê. Eu acho que o Diniz não vai mudar para esse jogo, a não ser que ele tire o meio de criação. Faz sentido, né? Já que o Coutinho foi expulso na última rodada. Então, acho que o Payet tá machucado também. Faria sentido talvez ir com 3 volantes. Ou até mesmo o próprio Garré jogar nessa função. Tem que ver o que o Diniz pensa pra esse clássico, tá bom? Se ele utilizar Tietê, Jair e Hugo Moura, tanto essa linha do Jair, tanto a do Hugo Moura ganha muito valor, né? Porque aí esses volantes teriam mais liberdade para chegar à frente por ter mais um cara nessa compensação defensiva, né? Enfim. Então essa linha do Jair e do Hugo Moura são linhas usáveis, tá bom? Eu diria que qual deles tem mais chance de chegar à frente, cara? O Hugo Moura é um cara mais técnico, só que ele não chega tanto pra finalizar. E o Jair é um cara de mais imposição física, só que ele vem sendo reserva também. Acho que eu não vou usar nenhuma das duas, tá bom? Porque o Jair não vem sendo tão aproveitado. E o Hugo Moura não tem tanto essa chegada à frente. É um cara que é bom tecnicamente, vem de um grande jogo contra o Operário, só que não chega tanto à frente para finalizar, tá bom? Então eu não vou utilizar, mas tanto a linha do Jair quanto do Hugo Moura são usáveis. A linha do Piton agora, o Piton chega muito na linha de fundo, não necessariamente para chutar, mas para cruzar, né? E é lateral. Paulo Henrique é um lateral que finaliza mais que o Piton, só que não deixa de ser lateral, então não vou utilizar. E aí de linha de odd 2 tem o Lucas Freitas e João Vitor, só que os dois são zagueiros, então não vale a pena. Linha de gol do Fluminense paga 1,20, não vale a pena. Do Vasco paga 1,72, entraria na linha de 1,50. Cara, essa linha do Vasco não tá ruim não, tá? Essa linha de um gol do Vasco paga 1,72, só que é um Vasco sem o Coutinho, né? Eu não sei até que ponto o Vasco vai sentir a falta, toda essa falta dele. Nos últimos 2 jogos do Vasco, o Vasco fez gol, né? Tanto contra o Operário e o Fortaleza meteu 3, né? O único jogo do Diniz que não teve gol foi na estreia contra o Lanús. Não teve gol do Vasco, né? Porque perdeu de 1-0. Sem o Coutinho, eu não vou usar o gol do Vasco, não. Linha de cartão não vai pagar quase nada.
Tá, 1,04 Fluminense, 1,02 o Vasco. Então não. As melhores linhas do jogo aqui é um gol do Vasco e um chute ou do Jair ou do Hugo Moura. Fica a seu critério. Eu não vou utilizar a do Jair primeiro, porque ele não é um cara que seja titular desse time. Do Hugo Moura não é um cara que chega tanto à frente para finalizar. E não vou usar o gol do Vasco porque tá sem o Coutinho. Mas são linhas que, para caso alguém queira, entraria no critério de odd 1,50. Tá bom. Aí agora a gente vai olhar a linha do Atlético Mineiro contra o Corinthians. Opa, interrompendo meu próprio vídeo. Sim, mas para uma recomendação, sabe a faixinha do Neymar? Aquela que ele ficou marcado, título nas Olimpíadas, título no Barcelona, naquela Champions marcante de 2015, 100% Jesus. Deixei o link aqui embaixo para caso alguém queira, né? Vamos voltar aí pro vídeo. Outro jogaço, né? Jogaço. Olhando para as finalizações, primeiro no lado do Galo. Então, no final das contas, em Vasco e Fluminense, a gente não vai usar nenhuma linha. Mas, de novo, fica essas ressalvas. Gol do Vasco, chute do Jair, chute do Hugo Moura. Dependendo se a sua análise for um pouquinho diferente da minha, se você olhar e falar, não, vai com 3 volantes. Então, a linha do Jair ou a do Hugo Moura vale a pena. Nos 2 últimos jogos o Vasco fez gol. Então, a linha de gol do Vasco vale a pena. Enfim, é o cenário que cada um cria em relação às odds, tá? Mas essas 3 são as melhores, no meu ponto de vista. Aí agora olhando a linha do Galo, de 1,25 a primeiro o Arana. É um lateral ofensivo? Só que ele é lateral. O Rubens muitas vezes joga numa linha mais à frente, mas linha de 1,25 não vale a pena. Natanael para 1,25 também não vale a pena. Linha de 1,50 tem o Lian com o Júnior Alonso, os dois são zagueiros. A melhor linha aqui é a do Rubens. Se a linha do Rubens pagasse 1,50 valeria a pena. Para 1,25 não. Aí olhando para o lado do Corinthians vai ter odds melhores. Primeiro de 1,25 é o Maicon. O Maicon, segundo volante basicamente, não vale a pena. O Carrijo, se a linha do Carrijo pagasse ao menos 1,50, valeria a pena, por ser um meio campista de chegada à frente. Não é o que acontece aqui. O Ranieri, de 1,25 não vale a pena, nem de 1,50 valeria. O Bidon tá na linha de 1,50, cara. Eu tenho um certo receio de usar o Bidon, porque eu já utilizei recentemente, menos de 2 meses atrás, em 2 jogos do Corinthians a linha de finalização do Bidon. Foi no jogo contra o Flamengo e foi no jogo contra o Palmeiras. As duas pagavam ao menos odd 2 e ele jogou fazendo a função do Garro. Que o Garro tá machucado, né? Fez cirurgia, né? E o Bidon jogou mais avançado naqueles jogos. E em nenhum deles ele finalizou. Então eu não vou usar porque eu tenho esse certo receio em relação à finalização do Bidon. Mas até o momento essa é a melhor linha do Corinthians. Do Kaká e André Ramalho não vale a pena porque são zagueiros. Félix Torres e Mateuzinho, zagueiro lateral direito. Félix Torres jogou até de lateral direito esses tempos atrás, né? Mas enfim, de qualquer forma não valeria a pena. A melhor linha aqui é o chute do Bidon, tá bom? Se a do Carrijo chegar em 1,50, aí dá pra usar também. Beleza? Linha de gol do Galo paga 1,20. Do Galo 1,25 é interessante, cara. O último jogo o Galo meteu 4-0, um ataque bom. Só que a gente não vai encontrar mais 2 linhas de 1,25, né? Mas caso alguém nesses dois jogos ou analise outros jogos a mais, essa linha de 1,25 do Galo vale a pena. E o gol do Corinthians 1,66? O Yuri Alberto tá metendo gol a rodo, né? Então é uma linha que dá pra se utilizar também. O gol do Corinthians e o gol do Galo. A linha de gol das duas equipes tá boa, tá? Dá pra utilizar as duas, porque é um Galo que é mandante. O Galo em casa sempre faz gol. E é um Corinthians que tem talvez um dos melhores centroavantes. Talvez não, com certeza. Um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Pagar 1,50 é uma boa. Linha de cartão. Do Galo paga 1,04. Do Corinthians 1,04. Então as linhas que eu utilizaria, cara, entre gol do Galo e gol do Corinthians, eu confio mais no gol do Galo. Então essa linha entraria no critério de odd 1,25. O Bidon eu não confio justamente por esse histórico recente, mas é uma linha que paga bem. Se o Carrijo chegasse em 1,50 valeria a pena. E voltando lá só no jogo do Vasco pra gente fechar. Vasco e Fluminense, né? As linhas aqui boas desse jogo é o gol do Vasco, pagando 1,72. E as linhas de finalização do Hugo Moura e do Jair.
E aí você poderia escolher a que você mais gostou, tá? Cara, deixa eu pensar se dá pra gente montar alguma coisa. De 1,25 não vai dar pra usar porque eu não vou conseguir juntar outras linhas. Cara, quem quiser, dá pra forçar aqui um gol do Vasco. Dá pra forçar, os 2 últimos jogos o Vasco fez gol. Entre Jair e Hugo Moura, cara, é difícil usar a linha de qualquer um desses dois pra finalização. Eu não vou usar essas linhas de finalização, não. Mas eu consigo forçar esse gol do Vasco. E no jogo do Corinthians, cara, aí a gente vai ficar entre duas linhas aqui, que é o chute do Breno Bidon e o gol do Corinthians. Cara, entre o chute do Bidon e o gol do Corinthians, cara, eu não consigo confiar na linha do Bidon. Mas o gol do Corinthians, cara, se a gente analisar aqui, deixa eu ver se eu lembro de cabeça os últimos jogos do Corinthians. Ó, 23 vitórias seguidas. Essa derrota aqui tinha sido a do Flamengo, né? Se eu não me engano. Ou não. Não lembro direito. Enfim, mas dá pra forçar o gol do Vasco e o gol do Corinthians, tá bom? Dá pra forçar, caso alguém queira. Só que é difícil, né? Porque o Vasco é clássico. Eu vou usar essas linhas, tá? Então o gol do Vasco e o gol do Corinthians dá pra utilizar no critério de odd 1,50. Tá bom? Então a análise pra utilizar essas duas linhas. Olhando o gol do Vasco, é um Diniz que é muito ofensivo, reenfrentando o Fluminense. E nos últimos 2 jogos fez gol. E olhando o Corinthians, tem um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, 23 vitórias seguidas. Tá? Não precisa vencer, lembrando, só precisa fazer gol. Então juntou deu uma odd 2,87, meu critério mínimo, né? Chegar em odd 2. Então a gente vai fazer essa daqui. E a variação da variação, que vai ser 2 gols de cada equipe. Então, ó, 2 gols do Corinthians está no mod 4,33 e 2 gols do Vasco. E aí, lembrando, as equipes não precisam vencer, precisam fazer 2 gols. Então, pode ser 2-2, pode ser 3-2 para o adversário, 4-2 para o adversário. Só que teriam que ser jogos com muitos gols, né? Essa é uma ressalva. E 4,50 no Vasco vai dar o que? O mod 19,50. Tá? Então, mod 19,50 é a variação da variação. Beleza? Tá aí então. Então a gente usou essas duas linhas. O gol do Vasco e o gol do Corinthians e as variações. E aí fica de ressalva de linhas boas o chute do Jair e do Hugo Moura, caso alguém queira. Se a linha do Tietê chegar em 1,50, assim como a do Carrijo que eu comentei, são linhas que valeriam a pena porque são caras que chegam mais à frente. Principalmente o Carrijo. E ainda tem a linha do chute do Bidon. Tá? Então fica essas ressalvas. A linha do Garré, para quem tiver confiante no ritmo de jogo dele também, tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar então as linhas desses 2 jogos. Então a gente fechou aqui com o gol do Vasco e o gol do Corinthians e a variação que são 2 gols de cada um também. E de novo, as outras linhas para caso alguém queira utilizar: chute do Jair, chute do Hugo Moura, a ressalva da linha do Tietê, se chegar em 1,50, linha do Garré, quem tiver confiante na minutagem dele. Lembrando que tem substituição, então se entrar algum jogador no lugar dele, a linha continua viva, só que para o jogador que entrou no lugar dele finalizar. E eu não duvido nada do Vasco usar 3 volantes. Não porque vai ser retranqueiro, mas porque tá sem o Coutinho. E no Corinthians, a gente usou a linha do gol do Corinthians e fica a ressalva do chute do Bidon, pagando a linha de 1,50, né? E a do Carrijo, se chegar a 1,50, também vale a pena, tá bom? Então essas são as conclusões finais dentre a análise desses 2 jogos. Beleza? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!